Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Do versículo 45 ao versículo 51. Se você achou aí, diga amém, chove corações. Se move aí. Aleluias. Eita glória. Seja bem-vindo, Romenique. Deus abençoe, filho. Sila. João. Deus abençoe. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e esperá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus. Prepare o caminho do Senhor. Eu quero falar hoje que a chamada do discipulado é ser servo. A identidade do discípulo de Jesus é a identidade de servo. Eu preciso entender que todo discípulo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está debaixo do discipulado, porque Jesus disse para os discípulos, os apóstolos, os 12, para que eles viessem a fazer discípulos de todas as nações. Nós fomos alcançados, também somos discípulos. Jesus mandou fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos dando continuidade àquilo que o Senhor nos chamou. E somos servos. E Jesus vai agora, conversando com os apóstolos, dar exatamente as características dos discípulos e trazer ao entendimento deles acerca do nosso tempo. Porque esse texto ele não está falando da igreja e do mundo. Ele está falando de duas qualidades de pessoas que vão caminhar dentro do reino. Está falando de dois indivíduos que são servos. E eu quero discutir algumas coisas com vocês aqui nessa noite, porque eu estou falando com homens e mulheres de Deus que vão ser ampliados na sua visão, vão se mover no sobrenatural e vão ser atraídos pela glória do Senhor e vão se direcionar de forma em que haja um entendimento. Deus está te chamando nessa noite. Deus está falando com você agora, para que você tome uma decisão. Essa decisão é sua. Somente você pode fazê-la. O que eu quero trazer no despertar do Espírito Santo para você é alertas sobre esse tempo em que nós estamos vivendo. Esse texto, como eu disse, ele é extremamente atual, porque ele traz uma revelação acerca do nível do povo de Deus na casa do Senhor, vivendo na presença dele. Então, Jesus começa a traçar dois tipos de indivíduos que estão inseridos no reino, que são servos. E é nisso aqui que eu quero trabalhar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ao entregar a nossa vida a Jesus, recebemos uma chamada. Todos nós recebemos uma chamada.
ela é para o cuidado da casa do Senhor, da proposta do Senhor, do reino de Deus. Desde que começou a quarentena, nas primeiras lives que eu fiz, eu sempre disse que nós precisamos entender, esse momento é maravilhoso. Nós estamos aqui, eu estou falando, você está recebendo, estamos sendo capacitados para um avivamento que está chegando. Deus não te colocou nessa plataforma apenas para você ter informações. Deus está na decisão que você toma hoje, forjando você a uma capacitação para se mover naquilo que antecede a volta dele. Para você ser capacitado pelo Espírito Santo, porque todos nós fomos chamados. Não há ninguém que não tenha um chamado específico. Seremos usados no dom que Deus nos deu. Falei isso na quinta-feira. Mas eu preciso entender, debaixo desse entendimento, debaixo dessa revelação, eu preciso me mover, porque todos nós fomos chamados para cuidar da casa e para cumprir o propósito da nossa chamada. Então todos nós fomos chamados, somos servos do Senhor. E quando eu digo que eu sou servo do Senhor, não é para manifestar a minha autoridade espiritual, não é para mostrar o quanto o poder de Deus há em mim, mas principalmente para servir as pessoas, para revelar a glória de Deus, para tocar nas pessoas, para alimentá-las. Qual é o propósito? A visão de Jesus no contexto é a mesma. Se você quer entender como é que funciona isso aqui, pare para olhar o momento da multiplicação dos pães. Quando você entender a multiplicação dos pães, você vai entender o seu ofício, porque Jesus dá graça ao Pai, apresenta o pão, entrega aos 12, aos discípulos. A multiplicação acontece na mão do discípulo, entregando na direção das pessoas. Nós fomos chamados pelo Senhor para ser aqueles que vão entregar algo da parte do Senhor para as outras pessoas. Então, a minha chamada é ser o instrumento daquilo que Jesus já conectou ao Pai, para que eu venha exercer e alcance a outros. Porém, só aqueles que vivem debaixo dessa nuvem, com o entendimento que se responsabiliza por essa chamada, vai exercer esse papel como fiel e prudente. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Como alguém que está conectado com o trono, porque nesse tempo, quem está debaixo da glória do Senhor, quem está debaixo da unção do Espírito Santo, quem está se movendo no sobrenatural, sabe o que Deus está falando nesse tempo. O quanto o Senhor está te despertando para que outras vidas sejam tocadas na sua vida, para que outras vidas sejam alcançadas através de você. Então, Ele nos confiou uma tarefa. Nós não estamos aqui para sentar em uma live e receber. Não é essa a proposta. Esse tempo é um tempo de capacitação. Esse tempo é um tempo de despertar. Esse tempo é um tempo de fazermos reavaliações e nos posicionarmos. Mas essa decisão não é minha. Não cabe a mim, cabe a você. Eu preciso fazer uma leitura muito clara acerca desse tempo. Qual é a proposta, pastor? Ser cheio do Espírito Santo para fazer a tarefa que Ele nos confiou. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Hoje, o Espírito Santo vai renovar as suas forças, vai renovar o seu entendimento, vai trazer um novo ânimo na tua direção. Você vai ser capacitado para cumprir a tarefa que o seu Senhor lhe deu, e vidas
serão alimentadas através da sua vida. Se você crê, recebe, se expresse aí. Tome posse dessa palavra, porque a unção de Deus está liberada sobre você. Oh, glória! Porém, eu preciso entender que nessa proposta de alimentarmos, de exercermos aquilo que o Senhor nos colocou como tarefa, eu preciso entender que só os curados e os tratados respondem corretamente à chamada no poder do Espírito Santo. Eu queria até que você colocasse aí, escrevesse aí, só os curados e tratados respondem corretamente à chamada no poder do Espírito Santo. Então aquele que é curado, aquele que se deixa ser tratado, vai responder corretamente à chamada debaixo do poder do Espírito Santo. Então eu preciso avaliar o nível de cura, o nível de tratamento em que estou me movendo. Eu preciso nesse tempo avaliar se eu sou um homem curado ou se eu estou debaixo de feridas. Se o meu caráter está sendo tratado ou se eu estou debaixo de mazelas no meu caráter. Tem muita gente que não quer responder à chamada porque está debaixo de feridas. Feridas na alma. Não conseguem se mover porque acumulam feridas. E vive remoendo as suas feridas. Quando a proposta do Espírito Santo é te curar, a cura do Espírito Santo para você. O Senhor que te sara está pronto, mas é você que decide ser curado. A minha alma não pode estar debaixo de feridas. Você vai entender daqui a pouquinho qual é o dano de uma pessoa que não responde à proposta do Espírito Santo para ser curado, nem tampouco se deixa ser tratado no caráter. Então eu preciso entender, se eu quero responder, eu preciso deixar o Espírito Santo tratar comigo nas feridas da minha alma. Ele precisa ajustar o meu caráter. Ele precisa abrir a ferida e colocar remédio, mas eu tenho que expor. Nenhum médico vai tratar de uma ferida sem que eu esteja disposto a expor ela. Ninguém vai fazer um nível de cura e vai viver um nível de cura sem exposição. O que nós precisamos entender é o dano da ausência da cura e do tratamento. Aonde eu vou parar? Então, Jesus começa a denunciar características de indivíduos que são curados, que são tratados, e características daqueles que se proíbem de viver na cura e o tratamento. Eu preciso entender que Deus hoje, no poder do Espírito Santo, debaixo desse céu, está te chamando. Expõe nesse tempo as feridas da tua alma e abre as debilidades do teu caráter, porque eu tenho uma unção de cura para a tua alma e eu tenho um modelo para você seguir e ser tratado no seu caráter. Eu preciso entender isso. Se você não alcançar o entendimento, preste atenção em tudo que eu vou falar nessa noite, porque no final você vai entender o porquê que a necessidade de sermos curados e tratados é tão